Nós vamos nesta noite estudar algo prático a respeito da palavra de Deus e a respeito da nossa vida diante de Deus e a importância de nós termos a nossa vida em ordem e o nosso altar em ordem diante do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Isaac e nós vemos que Isaac estava buscando a Deus, servindo a Deus, quando ele chegou à terra que o Senhor lhe mostrou para ele habitar, e os irmãos podem ver isto em Gênesis 26, nós não vamos abrir esta noite, mas os irmãos podem ver que quando ele chegou até Berseba, ele primeiramente, a primeira coisa que Isaac fez foi edificar o altar. Diga lá comigo, edificar o altar. A segunda coisa que ele fez foi edificar a tenda, e a terceira foi abrir poços ou cavar os poços. Então, o altar fala-nos da comunhão com Deus, a tenda fala-nos da comunhão e relacionamento com a família, e os poços falam-nos do trabalho. Isso significa que na nossa vida cristã nós precisamos estar em ordem com Deus, em ordem com a família e em ordem com o trabalho. Não significa aquela questão de primeiro Deus, segundo a família, terceiro o trabalho. Nós pomos Deus em primeiro lugar, e quando Deus está em primeiro lugar, então todas as outras coisas, quer seja a família, quer seja o trabalho, quer seja o lazer, quer seja a igreja, o que quer que seja, estando Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas estão em ordem, porque Deus toma o primeiro lugar em todas as outras áreas da nossa vida. Amém? Amém? Não é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não, Deus está em primeiro lugar no casamento, Deus está em primeiro lugar no trabalho, Deus está em primeiro lugar no lazer, Deus está em primeiro lugar na igreja, Deus está em primeiro lugar em qualquer área da nossa vida. Então nós precisamos de ter o nosso relacionamento com Deus em ordem. Eu volto a repetir, nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus em ordem. O altar deve estar em ordem. O nosso altar deve estar em ordem. E o altar é de facto o lugar onde nós temos comunhão com Deus. O lugar onde temos intimidade com o nosso Deus. Nós podemos estar em qualquer lugar e em qualquer lugar nós temos intimidade com Deus. Em qualquer lugar onde nós estamos, seja em casa, na cozinha, na sala, no quarto, no carro, em qualquer lugar, no autocarro, na paragem do autocarro, em qualquer lugar, nós temos intimidade com Deus, mas nós precisamos ter um lugar separado, onde nós estamos a sós com o Senhor nosso Deus. Esse lugar nós chamamos o nosso lugar de comunhão. O lugar onde nós edificamos o nosso altar, é o lugar da consagração, é o lugar do sacrifício, é o lugar da entrega, é o lugar de nos derramarmos diante do Senhor nosso Deus. Nós, na paragem do autocarro, nós podemos estar em intimidade com Deus, mas seguramente não é o lugar mais próprio para nós nos derramarmos na presença de Deus. Mas podemos estar em intimidade com Deus, certo? Certo? Então, é de grande importância nós sabermos isto. Na nossa vida, precisamos ter um altar em ordem. Onde nós falamos com Deus, onde nós ouvimos de Deus, onde nós recebemos a orientação de Deus, onde nós ouvimos Deus ministrar a nós, onde nós ouvimos as diretrizes de Deus, onde nós ouvimos Deus ministrar a nossa vida, onde seguramente ouvimos a instrução de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, para que nós possamos ter sucesso. Pois o plano de Deus para nós é um plano de paz, é um plano de vida, é um plano de sucesso, é um plano de vitória. E nós necessitamos ouvir isso de Deus. Porque se nós nos baseamos nos nossos esforços, nós vamos alcançar, até podemos alcançar sucesso, mas é baseado no nosso esforço, e o nosso esforço tem limites. Mas quando nós nos baseamos na direção divina, o sucesso que nós alcançamos não tem limites, porque o nosso Deus é um Deus sem limites. E é isso que nós queremos para nós, e é isso que Deus tem planeado para nós. É um sucesso sem limites. Então, quando nós estamos a falar do nosso serviço para Deus, nós necessitamos de alcançar a visão de Deus. A Bíblia nos diz claramente lá no livro de Provérbios que sem visão
o povo perece. Ou seja, no lugar onde não existe visão, o povo perece. Outras traduções da Bíblia dizem que onde não há visão, o povo vive desleixadamente. Uma outra tradução diz que sem profecia, ou seja, sem orientação, sem direção, o povo vive desorganizado. Então nós necessitamos ter visão, saber para onde vamos, qual é a direção que Deus tem para nós, qual é o propósito para a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos viver debaixo dessa direção, sabendo que a direção e a visão de Deus sempre, escute bem, sempre garante para nós o sucesso. Sempre. Jamais Deus nos dará uma visão que nos atraia ou que nos leve ao insucesso. Pois os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz, são planos do futuro que garantem aquilo que nós esperamos e que nós desejamos. Amém. Agora, é interessante na nossa vida cristã nós sabermos que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu para nós darmos fruto e para nós darmos um fruto que permanece. Nós não somos apenas filhos de Deus. Muitas vezes nós ficamos felizes por bater no peito e dizer alto e bom som: eu sou um filho de Deus, eu sou um filho. Ótimo, nós somos filhos de Deus, mas Deus chamou-nos para nós darmos fruto. E o darmos fruto significa nós cumprirmos o sacerdócio que Deus nos deu. Porque diz que Deus nos chamou e fez de nós o quê? Seus filhos, certo, mas ao fazer de nós seus filhos, Ele fez-nos, diga lá comigo, reino e sacerdócio. Fez de nós reis e fez de nós sacerdotes. Fez de nós reis para nós tomarmos autoridade, para nós implantarmos o seu reino, e ao mesmo tempo Ele fez de nós sacerdotes para nós sermos instrumento nas suas mãos e podermos servir. Servir quem? Servir os outros, o quê? Aquilo que Deus preparou para eles e que Ele já nos deu a nós e que está na sua mesa. Deus deu-nos uma mesa repleta de todas as iguarias, e nessas iguarias Deus colocou tudo aquilo que o homem precisa, tudo aquilo que nós precisamos, e nós, ao tomarmos posse dessas iguarias, e nós podemos falar em todas as iguarias, dificilmente nós iríamos encontrar todas as iguarias que nós necessitamos, mas nós encontramos vida, nós encontramos saúde, nós encontramos paz, nós encontramos gozo, nós encontramos felicidade. E olha, e se nós pudermos resumir todas as iguarias de Deus, nós iremos resumi-las numa pessoa: Jesus. Deus deu-nos Jesus, e com Jesus Deus nos deu todas as coisas. Vamos dizer que Deus preparou uma mesa para nós e nessa mesa Deus colocou Jesus. E ao colocar nessa mesa Jesus, significa que Deus nos deu tudo. E Ele fez de nós sacerdotes. Para quê? Para nós servirmos à mesa. Todas as pessoas, escute isto com ouvidos de ouvir, todas as pessoas podem comer da mesa. Mas nem todas as pessoas podem servir à mesa. O ateu pode comer da mesa. O ímpio pode comer da mesa. O não salvo, o salvo, o incrédulo, o crente, o alto, o baixo, o magro, o gordo, o amarelo, as pintinhas, o branco, o negro, todos podem comer da mesa. Até o brasileiro pode comer da mesa. Perdoem os brasileiros, é uma brincadeira. Hein? Todos, ouça bem, todos podem comer da mesa. Mas nem todos podem servir da mesa. Sabe? Para servir a mesa tem que haver características próprias. E a característica número 1 que nós encontramos nas Escrituras é que para servir à mesa é necessário ter visão. Se não tiver visão, é cego. E o cego não pode servir à mesa. Um líder de louvor é um sacerdote. Um pastor é um sacerdote.
Um porteiro é um sacerdote. Um assistente é um sacerdote. E na função que nós realizamos na igreja, nós somos sacerdotes. Ou seja, nós somos pessoas que ministramos à vida de outras pessoas, e para ministrar à vida de outras pessoas, nós então estamos na mesa servindo o quê? Aquilo que nós encontramos na mesa. E para servir aquilo que nós encontramos na mesa, nós temos de ter o altar em ordem. Senão não servimos do altar, servimos de alguma outra coisa, mas não do altar. Daí a importância de nós termos o nosso altar em ordem, para podermos servir os outros. Muitas vezes eu falo aos líderes de louvor, às pessoas que estão no louvor, a importância de cada um ter a sua vida em ordem. A importância que cada um tem num culto. Muitas vezes, as pessoas que estão no louvor ocupam mais tempo no culto que o próprio pastor. A importância que eles têm. E eles sobem, eles vão ficar em pé. Vamos levantar os braços. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos glorificar a Deus. Agora vamos celebrar ao Senhor. E o povo segue a sua instrução. Eles são líderes. E às vezes eles estão meia hora, 45 minutos. E é engraçado. Eles estão 45 minutos louvando, exaltando, glorificando, e o povo segue. E ninguém olha para o relógio. O pastor está meia hora e começam a olhar para o relógio. Os irmãos percebem isso? Esta do relógio é uma brincadeira, não é? É uma brincadeira, mas em alguns casos não é. Em alguns casos não é. Para que saibam aqueles que vão ver na internet, na nossa igreja já ninguém traz relógio, trazem o calendário. Não, mas a importância de ser líder. Irmãos, vamos ficar em pé. E toda a gente se levanta. Irmãos, levantemos os braços para glorificar a Deus. E normalmente as pessoas levantam o braço, excetuando alguns teimosos, que continuam de braço assim baixo. Mas isso há em todo sítio, há em todo lugar. Às vezes eu pensava que era só na igreja onde eu sou pastor que há teimosos, mas não. Já fui a igrejas onde está toda a gente a louvar a Deus e está alguns Zés Bonifácios, parece que estão na selva. A mascar pastilha elástica enquanto está todo mundo a louvar a Deus, eles estão com a pastilha elástica. A fazer balão. Não é só na igreja onde eu sou pastor, graças a Deus, porque senão eu sentia-me tão mal, mas assim não, sei que esse problema acontece no meio de todos os meus irmãos espalhados pelo mundo. Uau! Mas sabe? Mas quem está em cima serve a mesa, os pastores servem a mesa, mas os de baixo servem a mesa também. Por isso nós precisamos ter o altar em ordem, louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Quando nós cumprimentamos alguém que chega, a importância de ter o altar em ordem. Essa pessoa, quando olha para nós, deve ver que os nossos olhos transmitem a alegria, o gozo de Deus, o gozo que há na mesa. A Bíblia nos diz que Jesus sofreu, Jesus foi de facto machucado, mas diz que ele se alegrou ao ver o trabalho das suas mãos. Aleluia! E nós somos o trabalho das suas mãos. Ele se alegrou porque ele conseguiu ver, ele tinha visão. Ele tinha visão. A visão dele não ficou na cruz. A visão dele não ficou lá com os pregos. A visão dele não ficou no sepulcro. Ele viu mais além. Ele tinha visão para ver o que estava acima disso. Para além disso. Ele conseguiu ver-nos a nós. Aleluia. Sabe, eu costumo dizer algumas vezes que para ver uma igreja à sexta-feira com metade das pessoas, não é preciso ter visão.
Mas para ver a sexta-feira com o triplo das pessoas, é preciso visão. Para ver um filho, às vezes, que é mal comportado, não é preciso ter visão. Mas para ver esse filho amando a Deus e temer a Deus, é preciso visão. Nós precisamos dessa visão. Lavar os nossos olhos com o colírio de Deus. E esse colírio nós encontramos na mesa do Senhor. É na mesa do Senhor que nós encontramos esse ingrediente que é necessário para que nós possamos servir da mesa do Senhor. Lá em Levítico vêm as características dos sacerdotes e os impedimentos dos sacerdotes, ou seja, que os sacerdotes tinham determinadas coisas que eles não podiam ter, porque se eles tivessem esses defeitos, eles não podiam servir à mesa do Senhor. Não vamos gastar, de facto, muito tempo com isso hoje, mas se eles fossem cegos, eles não podiam servir à mesa do Senhor. Se eles fossem coxos, eles não podiam. Se eles tivessem o nariz quebrado, se eles fossem desproporcionados, se eles tivessem o pé quebrado e outras coisas, eles não podiam servir à mesa do Senhor. Então nós precisamos de visão para servir à mesa do Senhor. Quando nós louvamos a Deus, qual é a nossa visão? É ter um bom tempo. Quando pregamos a palavra, qual é a nossa visão? É ter um bom culto e que no final do culto toda a gente vem bater nas costas, pastor, isto foi uma boa palavra. Então o que é que tocou na sua vida? Não sei, mas foi muito bom, pastor. Isto foi muito bom. Não, a nossa visão deve ser muito para cima, muito além do culto. Eu costumo dizer que uma boa mensagem é aquela mensagem que depois do culto acabar, durante a semana as pessoas estão a falar nela. Essa é que é a boa mensagem. Não é aquela mensagem que quando acaba o culto toda a gente bate nas costas, foi tão bom hoje, mas durante a semana ninguém fala dela. Mas quando eles saem do culto e ficam a falar, é porque essa mensagem tocou no seu homem interior. Essa foi servida da mesa do Senhor. As outras tocou o intelecto, revolucionou a mente, talvez trouxe conhecimento, mas não mexeu cá dentro. Nós precisamos servir da mesa do Senhor. Como homens e mulheres de Deus que nós somos, nós devemos estar empenhados em servir, pois Deus chamou-nos para sermos homens que servem à mesa do Senhor. E para servirmos nós temos que ter este altar, comunhão, revelação, intimidade. Eu volto a dizer, a nossa intimidade não é só naquele período de tempo que nós estamos a sós com Deus. Isso é importante. Mas a nossa intimidade é algo constante. Não tem a ver com as nossas emoções. Eu vou repetir. Não tem a ver com as nossas emoções. Porque às vezes se tem a ver com as nossas emoções, então há momentos que nós somos muito íntimos de Deus e há momentos que nós não temos intimidade nenhuma. Porque há momentos em que as nossas emoções fazem-nos chorar, fazem-nos, uau, Senhor, Tu és tão fantástico. E há outros momentos que nós não estamos nem aí. Certo? Certo? A nossa intimidade com Deus não depende de nós. Não depende daquilo que sentimos. A nossa intimidade com Deus depende daquilo que nós queremos. E nós queremos num Deus forte, num Deus poderoso, um Deus grande, um Deus grandioso, aleluia, um Deus que nos ama, um Deus que está ali conosco, está ali do nosso lado. Jesus, ele sabia para o que tinha vindo. O endemoniado gadareno, quando chegou até Jesus, toda a gente olhou para aquele homem, repreendia aquele homem, vinha aquele homem como ele estava, desprezível, machucado, ferido, mal vestido, prisioneiro pelos seus próprios problemas, vivendo nos cemitérios, endemoniado, desgrenhado. Mas Jesus viu mais além. Viu naquele homem um pregador do Evangelho. Um evangelista.
Uau! Jesus libertou, disse-lhe, olha, vai para a tua casa. E conta, diga comigo, conta. Quão grandes coisas o Senhor te fez. Aleluia. Jesus não disse àquele homem, vai lá e conta a vida que tu tinhas. Jesus não disse para aquele homem passar o tempo todo a falar do seu passado. Muitas vezes eu fico horrorizado quando eu ouço pessoas que foram libertas da droga e estão a dar o seu testemunho e estão 40 minutos a falar daquilo que fizeram no passado, do tempo que fizeram assim, do tempo da droga, e 40 minutos com isso, e depois num minuto dizem, mas glória a Deus que eu encontrei Jesus e Jesus me libertou. Amém. 40 minutos a dar glória ao diabo e 1 minuto para dizer glória a Deus que Jesus me libertou. Nós somos chamados para falar da grandeza de Deus. Deixe lá o que o diabo fez. Já teve o seu tempo de glória. Muitos cristãos são assim. Gastam mais tempo a falar daquilo que o diabo faz do que aquilo que Deus faz. Jesus disse para aquele homem, volta para a tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor te fez. E diz que aquele homem foi apregoando em toda a cidade, não foi só na sua casa, apregoando em toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ele não foi daqueles que disse, sim, eu vou fazer, sim, eu vou fazer, e foi calado. Não, ele foi e ele anunciou. Nós somos chamados para servir a mesa do Senhor, para levar aos perdidos, irmãos. Não é só na igreja, não é só quando estamos aqui que nós dizemos, amém, eu vou ganhar os perdidos, eu vou falar de Jesus aos perdidos. E depois passamos a semana toda a olhar para o nosso umbigo. Ops. Alguns têm um umbigo como o meu, é muito fundo, assim, para ver. Nós somos chamados para evangelizar. A tempo e fora de tempo, abre a tua boca e eu te encherei. Ter a visão de ganhar os perdidos para Jesus. Começa a contar as grandes coisas que o Senhor lhe fez. Uau! O Senhor é tão fantástico. Ele me abençoou. O irmão não precisa dizer, eu era assim, eu era assado, eu fazia isto, eu fazia aquilo. Não, o irmão não precisa gastar tempo com isso. Irmão, fale aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou um homem feliz, eu sou abençoado todos os dias da minha vida. Olha, eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo. E sabes porque é que eu sou abençoado na cidade e sou abençoado no campo? Porque um dia Deus enviou Jesus. E quando Deus enviou Jesus, Jesus entrou na cidade. E na cidade Jesus foi machucado, Jesus foi espezinhado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi esmurrado, colocaram uma coroa de espinhos na sua vida, ele verteu o seu sangue na cidade e logo mais agarraram em Jesus e levaram-no para fora da cidade, e fora da cidade perfuraram a sua vida, fora da cidade pregaram, mas porque ele foi amaldiçoado dentro da cidade e foi amaldiçoado fora da cidade, agora eu sou abençoado dentro da cidade e sou abençoado fora da cidade. Aleluia! Jesus fez grandes coisas por mim, ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário, eu sou abençoado. Não esqueça lá o resto. Fale quão grandes coisas Jesus fez por si. Nós estamos aqui para falar as coisas grandes que Ele fez por nós. Não estamos aqui para falar do que é que nós éramos, do que é que nós somos. Estamos a falar as coisas que Ele fez por nós. Quem é que Deus colocou na mesa? Jesus. Então nós falamos o quê? Jesus. Vamos servi-lo. Tendo o nosso altar em ordem, a nossa vida em ordem. Estando em comunhão com Ele. Aleluia. Aleluia. Uma mulher adúltera é trazida à presença de Jesus. Uau. Ali estava carne fresca. Um defunto fresco. Aqui está defunto fresco. Mais fresco que isto não pode ser. Esta foi apanhada no ato de adultério. Lá vinham eles já com os sacos das pedras. Isto é que vai ser um festim. E o este?
onde estava. A mulher adulterava sozinha. Mas Jesus viu naquela mulher numa adúltera. Ele viu além. Ele tinha visão. Oh, mulher, vai em paz e não peques mais. Ele viu que aquela mulher tinha coisas grandes para fazer. Nós precisamos de entender, meus irmãos, que Deus tem coisas muito grandes para fazer nesta nação. Nós temos como slogan que Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus. Como é que Luxemburgo pode saber que só o Senhor é Deus se nós não falarmos de Deus? Como é que Luxemburgo pode saber que em Deus se faz proezas se nós não fizermos essas proezas por estarmos em Deus? Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus e que juntos em Deus fazemos proezas quando nós começarmos a fazer essas proezas. A levantar-nos ousadamente e a curar-nos os enfermos, a libertar-nos os demónios. E o vosso entusiasmo excita tanto a minha vida. Luxemburgo saberá que o Senhor é Deus quando nós começarmos a ter a ousadia de quando virmos as pessoas na rua, começarmos a dar ordens, a exercitar o quê? A nossa autoridade como reis e a servir o quê? Aquilo que nós somos como sacerdotes, a servir a mesa. Como reis nós damos autoridade, exercemos autoridade e servimos a cura, servimos o livramento, servimos a salvação, servimos a restauração. E obrigado, muito obrigado por esses améns. Nós servimos. Mas para fazer isso nós não podemos ser cegos. Não abanamos a cabeça. O cego não vê as possibilidades. Eu volto a repetir, o cego não vê as possibilidades. O cego olha e anda ali às apalpadelas. E alguns têm olhos, mas não veem. Olham para a pessoa e dizem, este é mau demais. Deus não pode fazer nada nesta vida. Já não há esperança para ele. Olhe para o espelho. Se Deus fez alguma coisa com si, quem é que lhe garante a si que Deus não pode fazer com o outro? Por que é que se julga melhor que os outros? Se Deus tocou na sua vida e transformou a sua vida, Deus é muito mais capaz para poder transformar a vida que outro. Você era pior que ele. Oh, pastor Paulo, não diga uma coisa. Ai, diga, afirma. Porque conhece a minha vida? Não preciso. A Bíblia diz que éramos todos iguais, estávamos todos no mesmo lugar. No monturo. É o que a Bíblia diz. É o lugar onde Ele nos foi buscar. No Monte Esterco e no Monte Lixo. Eu e os irmãos estávamos lá. Mas Ele foi lá buscar-nos. E está à espera de ir lá buscar os outros. E está à espera que cada um de nós cumpra a nossa missão. De chegarmos lá e cumprirmos a nossa missão. Termos a visão. De que Deus está aqui para operar nas suas vidas. E como é que Ele pode fazer isso? Quando nós começarmos a servir o que está na mesa. Nós servimos o que está na mesa. Eu volto a repetir, nós servimos o que está na mesa. Foi Deus que preparou a mesa. Então vamos servir o que Deus colocou na mesa. Nós não precisamos servir as nossas teorias, nós não precisamos servir as nossas ideias, nós não precisamos servir os nossos sistemas religiosos. Escute bem, escute com ouvidos de ouvir. Nós não precisamos servir os nossos sistemas religiosos, porque há algumas pessoas que pensam que tem que ser feito desta maneira e daquela maneira e mais daquela maneira. Nós não precisamos servir isso, irmãos. Sirva o que está na mesa. Sirva a graça de Deus, sirva a misericórdia de Deus, sirva a justiça de Deus, sirva Jesus, dê Jesus. Deixe lá o resto, deixe o resto com Deus. Deus não nos colocou a nós por juízes, nem nos colocou a nós para dizer este sim e este não. Deus nos disse para irmos a todos. Chamou-nos e enviou-nos a todos.
E eu vou concluir, irmãos. Como sacerdotes de Deus, como homens e mulheres cujo altar está em ordem, antes de nós vermos as águas abrirem, nós precisamos colocar o pé nelas. As águas não se abrem se nós colocarmos lá o pé. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Ainda esta tarde estava a falar com o apóstolo Eldon e estávamos a orar juntos ao telefone, estava a compartilhar as coisas de Angola, que não tivemos oportunidade em Angola de falar muito. E ele estava a relembrar: Paulo, não esqueças a visão a respeito dessa igreja, dos anjos que há nessa igreja derramando a água, e os obstáculos que o diabo levanta para que essa água não seja espalhada pelo mundo, porque Deus usa essa igreja para espalhar a água pelo mundo. E o diabo levanta obstáculos. O diabo tem medo, dizia ele, o diabo tem medo de vocês. E eu disse, tem mesmo, tem mesmo. É um verme que tenta criar obstáculos, mas nós estamos aqui para espalhar a água. Nós nos levantamos ousadamente. E às vezes ficamos tão presos em nós próprios, porque ele ataca o nosso corpo. Ele ataca e nós ficamos às vezes a lutar contra os sintomas que temos no corpo. Irmãos, vamos apoderar-nos da mesa. Apodere-se da mesa. Descansa em Deus. Descansar em Deus é obrigado, Jesus. Tu já fizeste isso por mim. Não há mais dores, não há mais sintomas. Mas eu tenho sintomas. Irmãos, diariamente, abra a sua boca e confesse o mesmo que Jesus confessa a seu respeito. Eu tenho vida, eu tenho saúde, mesmo que esteja cheio de dores. Ouça, não é mentira o irmão estar cheio de dores, o irmão declarar para si aquilo que Jesus já declarou para si. Pelas suas pisaduras eu estou curado. Eu estou curado. Ele já levou sobre si as minhas dores. Eu não tenho que as ter. Não é mentira isso bem, não é mentira. É servir-se daquilo que está na mesa. Servir-se da palavra que Deus colocou diante de si. Põe o pé na água. E a água se abrirá. E o irmão passará com a terra enxuta. Amém. Amém, amém e amém. É muito importante, irmãos. Muito importante. O irmão estar cheio da graça de Deus. Cheio da unção de Deus, irmãos. Cheio da unção de Deus. Seja dócil. Quando as pessoas chegam, seja dócil. Seu irmão assistente nesta igreja, tenha um sorriso para com as pessoas quando chegam. Não seja uma pessoa de cara fechada. Cumprimenta as pessoas. Ele não tem muito jeito para isso. Isso aprende-se. Ser um assistente, irmãos, é a primeira imagem da igreja. Imagina, alguém entra aqui, uma pessoa aqui à porta, nem cumprimenta, não diz bom dia, não diz boa tarde, não leva a pessoa a sentar-se. A pessoa é que escolhe o lugar aqui, é pela primeira vez, está às aranhas, nem sabe onde se deve sentar. Seja dócil. Há assistentes que nem no pior hotel do mundo servem. Nós dizemos que somos uma igreja de excelência, mas às vezes o nosso serviço é... Há coisas que nós não precisamos estar sempre a ensinar, irmãos. Há um papel no chão. Por que é que temos que esperar que seja a irmã da limpeza que limpe? Viu o papel? Apanhe. Isto é corpo. Isto é excelência.
Melhor ainda, ajuda a não deitar papel para o chão. Vamos ter visão. Nós precisamos da visão. Sabe? Às vezes, nós precisamos de aprender princípios para nós sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Queremos mudar esta nação? Precisamos mudar nós próprios. Depois de mudarmos nós próprios, vamos mudar a nossa casa. Depois de mudar a nossa casa, mudamos a igreja, comunidade. Estou a falar depois de igreja, comunidade. Depois mudamos a nossa vizinhança. Depois mudamos a nossa cidade. Depois mudamos a nossa nação. E nós vamos alcançar as nações da terra, irmãos. Vamos fazer isto. Vamos ter a visão. E então todos os povos da terra olharão para nós e dirão, verdadeiramente, estes são a semente bendita do Senhor. Nosso Deus é um Deus de excelência. E Ele declarou, eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Desculpe, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós viemos para servir. Servir o quê? Da mesa. E vamos servir Jesus. Vamos anunciar quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E ao anunciarmos quão grandes coisas o Senhor faz por nós, nós não corremos o risco de falhar. Eu repito, ao anunciarmos quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, não corremos o risco de falhar. Porque Ele é um Deus grande, faz mesmo coisas grandes. Amém. Amém e amém. Aleluia.